Meus irmãos, para a nossa exposição nesta noite, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Efésios, capítulo 1, a partir do verso 15. Paulo ora pelos crentes. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória na sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Meus irmãos, nós temos falado já há alguns anos sobre esse texto, e ultimamente nós temos chamado a atenção para a Igreja de Deus, o fato de que a Igreja pertence a Deus, que ela é o corpo de Cristo. Nas últimas duas ocasiões, nós falamos sobre o fato de Deus dirigir a Igreja por meio dos oficiais, e tratamos de algumas qualificações dos oficiais, falamos sobre a vocação desses oficiais, a honra e o respeito que eles são merecedores por parte da igreja e, ao mesmo tempo, da responsabilidade que tem como alguém que deve dirigir a igreja sob a égide, sob a direção de Jesus Cristo. Hoje eu quero começar a falar sobre a catolicidade e unidade da igreja. Nós há pouco recitamos o credo apostólico, que numa versão antiga falava creio na igreja, Santa Igreja Católica, e depois foi feita uma correção e colocou-se creio na Santa Igreja Universal. A emenda ficou pior do que o soneto, porque na realidade são duas seitas, católica romana e universal. O fato é que a palavra católica significa universal, e essa palavra já tinha um uso muito rico antes do Novo Testamento, e no Novo Testamento aparece uma única vez essa palavra, mas não se referindo à igreja. É quase imperceptível a tradução, porque aparece absolutamente não. Essa é a tradução em Atos 4:18. Bom, mas a palavra católica ela começou a ser aplicada à igreja num sentido muito positivo, por sinal, por volta do ano 110, quando um dos pais da igreja, podemos chamar assim de forma genérica, Inácio de Antioquia, ele se refere à igreja de Cristo no sentido de que ela está espalhada pela face da terra. A partir daí, o uso, de certa forma, se disseminou. Então, a ideia de igreja católica ou universal significa que a igreja presbiteriana do Brasil, por exemplo, ela não é a única igreja de Cristo. Os nossos irmãos batistas, metodistas, assembleanos se constituem também na igreja de Cristo, como nós também o somos. E daí a ideia de que pertencemos a uma igreja universal. É a igreja constituída por todos aqueles que foram reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. É esse o sentido da universalidade da igreja, e este é o sentido que nós queremos dizer de catolicidade da igreja. A expressão católica, por exemplo, como temos no credo apostólico, só foi introduzido no V século. O credo apostólico ele vem sendo elaborado a partir do II século até o VII, como nós temos hoje. Algumas expressões foram adicionadas e a expressão na Santa Igreja Católica aparece a primeira vez apenas no ano 450 da nossa era. Terminadas essas observações puramente gramaticais, digamos assim, históricas, vamos ver alguns aspectos sobre a igreja. A catolicidade da igreja traz a certeza de que existe apenas uma única igreja.
só existe uma igreja de Cristo. E só existe uma igreja de Cristo porque Jesus Cristo só tem um corpo. Ele não tem vários corpos. Ele morreu para salvar a sua igreja, constituir a sua igreja, que é constituída, formada, como já falamos, por todos aqueles que foram perdoados por Cristo Jesus, mediante a sua obra. E uma das grandes lutas da reforma, e que nós por vezes esquecemos, é a doutrina da justificação, que basicamente significa que Jesus Cristo, ele levou sobre si todos os nossos pecados. E o outro lado da doutrina, que nem sempre é enfatizado, é que a obra de Cristo foi perfeita e ele agora aplica esta obra a todos aqueles que creem. E por isso que quando nós falamos que somos salvos pela fé, é uma parte da verdade. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isto porque Jesus Cristo cumpriu perfeitamente a obra realizada em favor do seu povo, levando sobre si os nossos pecados e nos vestindo com as vestes de Cristo. Eu estava ouvindo esses dias um CD de um autor presbiteriano, Estênio Marques, muito interessante o CD, e uma das músicas ele imaginava estando no céu, e o anjo abrindo o livro, localizando o seu nome, e o anjo se escandalizava a ver tantos pecados que ele cometeu, e no final havia uma declaração escrita em vermelho, é claro que isso é poético: perdoado. E esta é a realidade. Nós não somos melhores do que as pessoas que não creram ou não creem em Jesus Cristo. Nós apenas fomos perdoados pela obra de Cristo que foi cumprida definitivamente. E esta é uma questão fundamental na reforma, que nos distingue fundamentalmente da seita católica romana. É o fato de que nós cremos que a obra de Cristo foi suficiente. Nós não oferecemos mais sacrifícios, nós não apresentamos missa como sendo um sacrifício complementar. Então, todos aqueles que são alcançados por meio do Evangelho e creem em Cristo, não apenas intelectualmente, mas tem o sentido de entrar em Cristo, adentrar a Ele, este é o sentido de crer em, não simplesmente uma declaração intelectual, pertencem à Igreja de Cristo. Por isso, quando uma denominação tem a pretensão à universalidade, ela está incorrendo no erro bíblico, porque a universalidade não é nossa, é da Igreja de Cristo, na qual nós estamos unidos. Há uma única igreja, e todos os crentes estão unidos pela mesma fé em Jesus Cristo, tendo sido selados com o mesmo Santo Espírito, que o texto também aqui nos fala no verso 13, que nós já expusemos em outra ocasião: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade do Evangelho, da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito o Espírito Santo, né? O Santo Espírito da promessa, que é o Espírito Santo. Por isso que a harmonia multifacetada da igreja está no fato de que toda a diversidade tem o seu papel específico. Então, nós somos diferentes, pessoas diferentes, mas estamos unidos pela mesma graça, pela mesma fé no Senhor Jesus Cristo. A partir de então, eu quero começar a observar alguns aspectos desta unidade. Eu quero começar no momento próprio a falar sobre o que unidade não é. Isso é um recurso lógico, você começa a dizer algo que não é, para depois chegar ao ponto mais positivo. É muito comum pensarmos em termos, por vezes, de unidade externa, aparente, sem nenhum significado espiritual. Nós prezamos exageradamente a aparência, não que a aparência em si seja equivocada. Ela é genuína quando ela expressa uma realidade íntima, espiritual, mas profunda. E a palavra de Deus, ela não se preocupa de forma alguma com uma unidade apenas exterior. A palavra de Deus não privilegia, não incentiva uma aparência apenas externa. A exteriorização deve ser uma expressão daquilo que de fato acontece. Então, nós podemos observar que a unidade cristã, ela não é simplesmente um companheirismo social.
A igreja, mesmo tendo relações sociais, de fraternidade, de convivência, hoje pela manhã, quando tivemos uma Assembleia Geral Ordinária, podemos ver fotos e fixação em algumas fotos, eu não entendi bem porquê, mas quem fez a seleção deve entender. Então, o fato, vimos fotos com vários personagens, alguns personagens aparecendo mais, então tinha a terceira idade, tinha os jovens da igreja, os adolescentes, criança, e muito bem, ali também é um companheirismo social, um intercâmbio que foi feito com Belo Horizonte. Eu sei que isso não é apenas social, mas também envolve, isso é natural, mas a igreja, ela não é apenas isso, ela não se reúne apenas para lazer, embora haja o lazer, haja a diversão, e ela não se reúne também apenas para preservação da vida. Quando você vê a constituição do Estado moderno, a partir do século XVII e século XVIII, um dos argumentos para a constituição do Estado era justamente a preservação da vida. Então, quando você observa três teóricos, chamados Hobbes, o outro Locke e Rousseau, eles têm o mesmo conceito básico de que o homem, se não se constituir em Estado, ele vai se destruir, porque o homem é o lobo do homem, ele se destrói, por isso precisamos ter leis. Então se reúne. Mas a igreja não se reúne simplesmente por causa disso. A igreja, ela tem, na realidade, na sua relação, um elemento vital, é que nós estamos unidos a Cristo. É o que Paulo fala aos Coríntios. A nossa unidade está em Cristo. É o que João fala quando escreve a sua primeira epístola. Ele conclama a unidade, mas estabelecendo um ponto fundamental, é que ele está em Cristo. Então, meus irmãos, unidade não é apenas, simplesmente, um companheirismo social. Mas a unidade cristã, meus irmãos, também não é uma uniformidade de organização. A igreja, ela não precisa ter necessariamente, em todos os tempos e lugares, uma organização igual. Nós podemos observar no início da igreja cristã que ela não tinha diáconos. Mas logo depois, os diáconos, os apóstolos iluminados pelo Espírito, sendo sensíveis a uma necessidade local, constituem os diáconos da igreja, o que desde então tem se constituído uma grande bênção para a igreja de Deus. Mas não quer dizer que antes de Atos 6 não havia igreja, houve. Se nós formos observar a igreja presbiteriana, que tem esse nome porque ela é regida pelos presbíteros e o pastor é o presbítero docente, no Brasil mesmo, nós começamos, como é natural, no campo missionário, sem presbíteros e diáconos. Muitos anos depois que nós iríamos ter os presbíteros e os diáconos, mas ali estava a igreja, ou seja, ela não estava caracterizada pela presença de presbíteros, mas era a igreja de Deus, porque a palavra de Deus era pregada, a disciplina era praticada e também a correta administração dos sacramentos. Então, meus irmãos, a igreja não significa ter a mesma organização, e mais, aqueles que têm insistido com uma unidade organizacional, leia-se, sob a condução do Papa, têm primado por uma unidade apenas artificial. E nós não podemos ter uma unidade artificial negando verdades essenciais da fé cristã. Para nós, a obra de Cristo é fundamental. A doutrina da justificação é que nos distingue basicamente como cristãos da reforma que tentam voltar à pureza, à santidade e à simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a unidade organizacional, sendo possível, deve ser precedida essencialmente de uma unidade espiritual e doutrinária. Um outro aspecto, meus irmãos, é que a unidade da igreja, a unidade cristã, não é uniformidade de vida. Nós somos livres em Cristo para fazer a vontade de Deus. Simbolicamente, a Bíblia, de quando em quando, apresenta a mudança de nomes de servos de Deus. Nós observamos que Jacó foi transformado em Israel, Simão em Pedro, Saulo em Paulo, mas Deus não converteu Pedro em Paulo, nem Jacó em Pedro. São homens diferentes, com personalidades diferentes, com estilos diferentes, a ponto de Pedro dar um testemunho que Paulo era um homem bastante sábio, e que escrevia coisas difíceis, mas que os ímpios procuravam corromper. Ele admite que o seu estilo, a sua inteligência, não é semelhante à de Paulo, e nem por isso Deus deixou de usar a Pedro. E cá para nós, de que também Pedro falasse coisas difíceis de entender, que nós temos dificuldade, alguns têm corrompido o que ele tem dito. Então, Deus nos concedeu liberdade para agir de acordo com
a sua palavra. Então nós não precisamos simplesmente ficar com pequenos Hitlers nas agremiações modernas, vigiando e punindo. A igreja é uma sociedade que pratica a disciplina visando a santidade da igreja, sem dúvida. O livro de Atos mostra não apenas o crescimento da igreja, mas o livro de Atos mostra logo no início, no capítulo 5, com a punição, a disciplina de Ananias e Safira, que o crescimento da igreja não deveria ser um crescimento qualquer, era um crescimento em santidade. E Deus pontua isto de forma bastante severa. E, curiosamente, a igreja parece que cresceu ainda mais após a disciplina de Ananias e Safira, porque crescimento é um crescimento também em santidade. Então, a igreja pratica a disciplina, mas ela não quer simplesmente uniformizar pessoas. E a beleza está na variedade mesmo, dentro do corpo de Cristo, dentro dos dons que Deus nos confere, dentro dos talentos, e eu não estou fazendo distinção entre uma coisa e outra aqui, que Deus nos concede para servi-lo, a habilidade que Ele nos dá, dentro do único molde que temos, é do Espírito Santo, que habita em nós e rege. Se temos que ter uma personalidade, é a personalidade do Espírito Santo, que age em nós de forma variada e poderosa. E mais, meus irmãos, a unidade não existe em detrimento da verdade. ênfases corretas podem esconder determinados vícios. Quem ousaria discordar de que a unidade entre os cristãos é algo basilar que devemos buscar? O fato é que podemos estar tão desejosos pela unidade, que é um desejo sábio, bíblico e cristão, mas nós podemos ser tomados por isso de tal forma que nós podemos perder de vista a verdade. Nós começarmos a fazer concessões com aquilo que não nos pertence. Muitas vezes nós corremos o risco de fechar os nossos olhos à verdade, a fim de criar uma unidade artificial, erguida sobre o frágil fundamento da mentira, do engano e da omissão. Mas como negar que a unidade é importância? E aí surge uma outra palavra, é a palavra tolerância. E quem também combateria o princípio da tolerância? E a palavra de Deus, eu vou mostrar, ela também nos ensina sobre isso. Mas sobre o conceito de tolerância, abriga-se muitas vezes a simples compreensão de impossibilidade de chegar à verdade. E o conceito é muito sutil, é mais ou menos o seguinte: já que ninguém pode chegar à verdade verdadeira, então toleremos um ao outro, porque na realidade ninguém está certo, ninguém está errado. Cuidado, não nos iludamos. A chamada tolerância, que tem um apelo tão simpático, que às vezes aparece com outro nome de politicamente correto, tem se tornado em instrumento para fazer com que a igreja não mais distinga a verdade e o erro. A unidade, ela não pode ser em cima de uma mentira, em cima de um engano. Quando Jesus Cristo ora, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ou seja, a santidade da igreja, o crescimento da igreja, o amadurecimento da igreja é em cima da verdade. A tolerância, por exemplo, no sentido de você crer de modo diferente do outro, discordar dele, respeitá-lo como pessoa, a gente pode chamar isso de tolerância legal ou social, nunca deve substituir o interesse pela verdade ou simplesmente ter a roupagem de politicamente correto. Quando a igreja, ela abre mão da verdade, ela na realidade está fazendo concessão com o erro, em nome de uma suposta unidade. Biblicamente sabemos que a tolerância, ela é correta, mas nós temos que ver os seus parâmetros. O cristão é chamado a ter compromisso com a verdade e com a tolerância. E aí está um ponto de tensão para nós. O mesmo Deus que diz: eu sou a verdade, ele nos instrui: amai os vossos inimigos. Portanto, no que se refere à igreja de Cristo, devemos tolerar as pessoas que pensam diferente de nós,
devemos amá-las. Contudo, isto não significa que devemos tolerar as suas ideias. A tolerância moderna é para com as ideias, não para com as pessoas. A tolerância bíblica é para com as pessoas, não para com as suas ideias, se considerarmos que ela é estranha à Escritura. Por isso que a unidade que se consegue em detrimento da verdade, abandonando a verdade, fazendo concessões com aquilo que a Escritura não faz concessão, não é de fato uma unidade produzida pelo Espírito. Nós não podemos, por exemplo, sustentar uma unidade que negue a Trindade, que negue a suficiência das Escrituras, que negue a eficácia da obra de Cristo. Nós observamos no Antigo Testamento que o povo estava unido, pedindo um rei em lugar de Samuel. Samuel pensa que o povo apenas o rejeitava. Ele não teve a dimensão clara que Deus lhe mostra, que o povo estava unido, mas estava rejeitando a Deus. Na crucificação de Cristo, o povo estava em alto e bom som, pedindo a morte do Senhor Jesus Cristo. Então, estava unido. Nós temos que ver sempre o que é que mantém a nossa unidade e qual é o fundamento da unidade da igreja. Muitas vezes, por outro lado, nós idealizamos uma igreja e estabelecemos uma caça às bruxas, a igreja, e queremos que todos sejam iguaizinhos ao nosso pensamento, ao nosso formato intelectual e espiritual, que por um acaso, quem pensa assim, acha que o seu modelo é o melhor. Nós começamos a criar polêmicas, debates, e os Facebooks da vida têm se transformado em verdadeiras inquisições, quando alguém quer disciplinar, quer punir, e vive atrás disso, simplesmente, ou debates intermináveis que não visam a edificação do povo. É muito curioso, esses dias eu estava estudando com um grupo de estudo lá no seminário, e a nossa reunião era o capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo, e como o grupo de estudo se detém um pouco mais no pensamento de Calvino, e nós observávamos justamente isso, não por iniciativa minha, mas para os alunos que perceberam isso com muita clareza, que como no século XVI havia resquícios ainda medievais, mesclados com o humanismo renascentista, havia muitos debates na academia, detalhes em Sorbonne, onde Calvino havia estudado. Então, ali o que prevalecia era a polêmica pela polêmica, discutir questões profundas, embora o que eu vou dizer agora, isso esbarra na lenda, mas apenas para ilustrar quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete, uma discussão de grande profundidade, sem dúvida, para os alfaiates. Mas o fato é que, quando prevalecesse a discussão, não era para edificar, era apenas para debater. E muitos debates dividem a igreja, perdem um sentido de unidade e catolicidade. E o propósito, muitas e muitas vezes, é apenas vencer. É ganhar, esmagar, mostrar que o meu pensamento é assim. E nós temos cheios de programas evangélicos assim. Pessoas que apenas debatem para provar algo. E ninguém sai convencido disso, e muito menos edificados. Nós temos então que voltar a palavra, a simplicidade da palavra, debatamos, se isso for necessário, postulemos princípios, discutemos sobre isso, mas, na realidade, nós queremos a edificação do corpo de Cristo, nós estamos zelando pela a sua pureza. Calvino, então, ele veio nos instruir. A melhor forma para promover a unidade é congregar o povo para o ensino comunitário, o ensinar a igreja. Doutrinar biblicamente a igreja. A palavra de Deus, ela corrige os equívocos e ao mesmo tempo ela nos alimenta e ela nos fortalece em nossa fé. Houve um momento muito severo na Reforma, isso em 1552, quando a contra-reforma ela já se tornava evidente, mas agora iria se organizar. E a reforma foi muito forte na Europa, mas não pensemos que foi algo pacífico, e houve países em que foi muito difícil. Os protestantes foram esmagados, por exemplo, na França, mas teve grande aceitação na Inglaterra, embora haja debates entre eles, teve grande aceitação na Suíça,
por exemplo, mas não em toda a Suíça, na Alemanha, sem dúvida, grande aceitação na Alemanha, embora não fosse unânime. Então, havia lutas internas e externas. E houve um homem chamado Thomas Cranmer, que era um arcebispo de Canterbury, na Inglaterra, que ele, percebendo isso, ele quis juntar alguns dos principais reformadores. Ele chamou Melanchthon, Calvino e Bullinger para tentar fazer um pronunciamento consensual, ter tempo para debater e chegar a assuntos, a um consenso, porque você observa que a pressa, ela muitas vezes impede de um aprofundamento, mesmo em concílios da igreja hoje contemporânea. Nós temos muitos debates, muitas vezes políticos, administrativos, e pouco tempo para conversar sobre teologias, sobre as teologias que surgem, sobre aquilo que nós queremos biblicamente, qual a melhor posição. E na Reforma a coisa era muito mais grave, porque estes homens eram foragidos aqui e ali, corriam o risco de perderem a vida, e havia também a questão do amadurecimento da ideia. Isso não é questão tão simples, amadurecer ideias. Estão surgindo as pressões, e as pressões vêm de todo lado. Eu tenho que dar respostas mais locais, mais universais. Então, o Cranmer convida estes homens. E ele tinha em vista também o Concílio de Trento. E esse Concílio de Trento seria terrível na vida da igreja. É aí que os livros apócrifos seriam colocados, de fato, adotados como anexo às escrituras sagradas. Não foram os protestantes que tiraram livros, foi a seita romana que acrescentou. Bom, e também haveria os jesuítas, uma grande perseguição, no modo especial, nos países como Portugal e Espanha, e o Brasil respingaria isso mais tarde. Bom, mas Calvino, ele não pôde ir. Ele não podia ir, era arriscadíssimo sair da sua cidade, do seu país, e também tinha muitos trabalhos. E, diga-se passagem, já se aproximava o final da sua vida, e ele muito doente. Mas ele escreveu algo que é curioso, na sua carta em resposta a Cranmer, em 1552. Estando os membros da igreja divididos, o corpo sangra. Isso me preocupa tanto, que se pudesse fazer algo, eu não me recusaria a cruzar até 10 mares, se necessário fosse por essa causa. Atravessar 10 mares, se fosse possível. Ontem, na reunião da Comissão Executiva do Presbitério, o reverendo Donizete, que é o presidente, poucas palavras, falou de alguns servos de Deus do século XIX que não tinham sossego, no sentido de que eles não tinham como parar. Tinham que atravessar regiões enormes, continentes, para pregar o Evangelho, visando a edificação da igreja. Se eu não me engano, o reverendo citou Whitefield, Wesley também? Wesley também. Foi até ecumênico, vejam só. Então é isso mesmo, isso é a unidade da igreja de Cristo. 2 homens extraordinários, com posições muito diferentes. Whitefield é que estava correto, certamente, era presbiteriano. Mas o fato é que 2 homens que contribuíram bastante para o reino de Deus. Então, Calvino, por experiência própria, sabia quão difícil é doutrinar uma igreja. É um trabalho árduo, difícil, e ele, em certa ocasião, escreveu o seguinte: a edificação de uma igreja não é uma tarefa tão fácil que se torne possível fazer com que tudo seja imediata e perfeitamente completado. Hoje sabemos pela própria experiência que o que se requer não é o labor de 1 ou 2 anos para levantar as igrejas caídas a uma condição mais ou menos funcional. Aqueles que têm alcançado diligente progresso por muitos anos devem ainda preocupar-se em corrigir muitas coisas. É um trabalho extremamente árduo. Ontem eu comentava na executiva, como os irmãos sabem, eu tenho dado assistência com muita satisfação à igreja presbiteriana no Jardim Mailene, e observo que o trabalho foi feito tão bem, pelo o seu grande pastor, que por lá passou durante mais de 20 anos, o reverendo Wilson Santana, que eu brinquei, eu exagerei um pouquinho, é claro. Melhor eu pensar que eu exagerei, eu prefiro pensar assim. Eu dizia que se o pastor não atrapalhar, ali a coisa anda, porque a igreja foi muito bem doutrinada. Bem doutrinada, a igreja dinâmica, trabalha, mas foi um trabalho
longo de um ministro que se dedicou intensamente àquela igreja. E essa igreja também tem sido beneficiada por servos de Deus que tem aqui passado tantos anos, do qual o reverendo Donizete obviamente se inclui. Então, são servos de Deus que têm feito o trabalho na preservação do povo de Deus, sem perder a dimensão da catolicidade da igreja. Ela é uma célula dentro do corpo de Cristo e, ao mesmo tempo, essa igreja deve estar unida em torno desta palavra. Eu creio que é momento de eu concluir. Na próxima ocasião, eu quero chamar a atenção para a Trindade como fundamento da unidade e, ao mesmo tempo, agora positivamente, o que unidade é. Basta por hoje vermos o que ela não é. Nos escapamos assim de alguns riscos, mas devemos voltar sempre ao princípio de que a unidade ela não pode ser em detrimento da verdade. Não podemos fazer concessões com aquilo que é essencial à fé cristã. Podemos pertencer a denominações diferentes, mas nós estarmos unidos no mesmo Espírito em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nesse mês de aniversário a igreja possa comemorar, entre outras bênçãos, o fato de Deus ter preservado esta igreja como unida na palavra e como um testemunho evidente do poder de Deus. E Deus nos abençoe. Amém.